E aí, pessoal, a necessidade de liberações do Grêmio, o lado financeiro dos reforços tricolores e, claro, a preocupação com a folha de pagamento. O Grêmio tem limites, entende eles e trabalha para jogar dentro do que foi programado. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o recado é para você que gosta de investimentos e não conhece ainda o mercado bilionário dos minérios. A Golden Brasil tem opção de contratos de minérios para melhorar seu rendimento, para você ter todos os meses rendimentos. Você está com dificuldade de poupança, está com dificuldade dos meios comuns de investimento? A Golden Brasil tem um oferecimento para você através dos contratos de minério. Converse com eles, na descrição do vídeo você tem o WhatsApp, converse com eles e ganhe brindes, inclusive camisas do Grêmio. Fale com a Golden Brasil e entenda mais sobre o mercado de minérios. Gente, até agora tudo é muito positivo em relação à mudança drástica da fotografia do Grêmio. O Grêmio modificou completamente o status, conseguiu ter o engajamento do torcedor e vive um grande momento neste aspecto. Nós não podemos fazer nenhum tipo de crítica. E aqui eu nem coloco a super contratação, a maior da história, de Luizito Soares, que também neste momento merece sim algumas costuras para acabar saindo como programado de não ter dentro da folha o seu impacto da sua contratação. Mas eu preciso colocar aqui algumas situações de ordem histórica para que a gente não perca nunca o fio da meada. O Grêmio, lá em 2021, quando caiu, gastava cerca de 15 milhões por mês com a folha de pagamento. Treinadores, jogadores caros e tal, e aqueles jogadores da transição. 15 milhões. Esse foi mais ou menos o custo que o Grêmio caiu. No ano de 2022, o ano da volta do Grêmio à primeira divisão, o Grêmio tinha algumas situações a serem cumpridas. O Grêmio queria que a folha fosse a 7 milhões e meio. Não conseguiu. O Grêmio ficou com uma folha de 10 milhões e 800. E isso acabou determinando um déficit importante na temporada. O Grêmio, que trabalhava com superávit e tal, acabou trabalhando com um déficit muito importante. Essa foi uma realidade que o Grêmio viveu naquele ano de 2022. Quando terminou o ano, o Grêmio diminuiu naturalmente a folha para 7 milhões. Por quê? Porque venceu o contrato do Kahneman, eu vou falar sobre isso, porque terminou Paulo Miranda, terminou Churin, terminou Everton Ribeiro, terminou um monte de jogadores, Everton Ribeiro não, é Everton Cardoso, terminou um monte de jogadores que determinaram então que a folha fosse a 7 milhões, aproximadamente 7 milhões. Só que o Grêmio renovou com o Kahneman, o Grêmio contratou o Reinaldo, o Grêmio contratou o Carbajo, o Grêmio contratou o PP, o Grêmio contratou o Cristaldo, o Grêmio contratou o Bruno Vini, o Grêmio contratou o Gustavinho, o Grêmio fez um ótimo contrato com o Renato, o Grêmio fez um contrato com o Alexandre Mendes, o Grêmio contratou o lateral Fábio, o Grêmio está contratando o lateral João Pedro, o Grêmio tem a renovação do Diego Souza. Então o Grêmio agregou muitos nomes, e não nomes baratos. Nós sabemos, por exemplo, que o contrato do Renato junto com a comissão técnica custa mais de 1 milhão, perto de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Então, tu agrega isso. Nós sabemos que o Reinaldo vem pela faixa dos 600. Nós sabemos que o Kahneman também é um jogador entre bônus e salário também na casa dos 700. É assim. Se a gente pegar, por exemplo, os estrangeiros, o Carbajo e o Cristaldo, não pensem que eles vieram por 100 mil reais, porque eles não vieram. Então, o Grêmio agregou. Se fala hoje, pelas pessoas que eu conversei, entre 13 e 14. 12, vamos lá, 12,5 e 13. Por que eu falo em 14? Porque ninguém sabe ainda o reflexo do Soares na folha. O Grêmio está amarrando algumas situações para conseguir fazer com que todo o contrato do Soares seja pago por investidores. Só que neste momento ainda não tem essa certeza. O que tem até o momento é a Arroz Prato Fino e a Marquespan,
e esses dois ainda não compõem os 100% do salário do jogador. Então, tu tem que considerar também em determinado momento, porque o grande avalista disse é o Grêmio, quem paga é o Grêmio. Se não tiver investidor, o Grêmio vai ter que arcar, e não é um contrato barato. Então isso pode ir a 14, a 15 milhões também. O que me preocupa? O Grêmio fez um orçamento para a temporada de 2023. E esse orçamento fala em uma folha de 10 milhões. Então o Grêmio tem suporte dentro da organização financeira do clube de 10 milhões. Fora isso, e a gente está falando de 5, tu vai ter que pedir uma suplementação orçamentária. Mas o Grêmio tem algumas dificuldades de receita, que vem a ser a dificuldade de ter ativos para vender hoje. O Grêmio está apostando muito no marketing, o que faz de forma brilhante. Mas as vendas, aparentemente, não serão grandes. E eu falo aparentemente porque a gente nunca sabe. Daqui a pouco o Grêmio ganha a Taça São Paulo, algum jogador se destaca ali e sai uma super venda. Mas não é a tendência. Não é a tendência. Então, a liberação dos jogadores parece o ponto principal para a gente começar a atacar, no sentido de resolver essa diferença aqui de 10 para 15. A grosso modo, eu estou fazendo uma conta aqui em cima da coxa, só para a gente ter uma ideia geral do que está acontecendo. Essa diferença, ela pode ser diminuída, primeiro, com a entrada de novos parceiros para compor os investimentos, sobretudo no Soares. E isso é uma tendência muito positiva nesse momento e favorável nesse momento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a liberação de jogadores que serão reservas e que custam muito caro. Thiago Santos, que o Renato parece que colocou a ideia de permanecer, mas ele vai ser a terceira ou quarta opção. Então, talvez seja muito caro ficar no banco de reservas. Aí tu tem o próprio Diogo Barbosa, que nós sabemos que é reserva e que tá trancando o cuiabano. Mas nós sabemos que também custa caro. Só aí nós estamos falando de 1 milhão. Aí tu tem o próprio Lucas Silva, que também, em razão da forma como o Renato vai jogar, também vai estar na fila. Porque se tu olhar a fila do Grêmio, ela tem Carbajo, tem Vijaçante, tem Bitelo. Depois vai vir os outros jogadores. Então, nesse ponto aí me parece importante. Ah, mas vai vender o Bitelo, vai vender o Vijaçante, vai vender o Campas. Bom, aí as coisas vão se comportar diferente. Só que neste momento essa é a realidade. A realidade é essa. O Grêmio tem uma preocupação em cima desse número, fez um movimento que modificou o status das receitas, é preciso dizer isso, e isso é muito positivo, porque quando tu faz uma ação como a que tu fez do Soares, tu recebe muito mais pessoas dizendo, opa, eu quero estar junto. Então tu vai aumentar a tua receita, mas é preciso liberar, é preciso dentro do planejamento de futebol liberar alguns jogadores. 15 milhões para o Grêmio hoje me parece demasiado. A última experiência que nós tivemos com uma super folha acabou sendo traumática. Esse ano o ambiente é totalmente diferente, tudo é diferente e nós não temos nenhum risco daquele trauma. Nenhum risco daquele trauma, principalmente porque nós temos um trabalho muito constituído em cima da comissão técnica, que a gente torce muito para que o Renato acerte, que o Renato arrume tudo dentro dessa organização. Parece que é por aí o jogo, é por aí que as coisas vão acontecer e eu estou muito esperançoso. Só coloquei aqui porque, de fato, essa é uma preocupação e o Grêmio deve, já a partir dos primeiros dias da próxima semana ou da outra semana, começar a divulgar saídas. O Grêmio precisa, sim, tirar um pouco desse tamanho aqui. Se conseguir chegar a 12, a 11,5, vai estar muito bom, porque com o incremento das receitas não vai ter tanta dificuldade aqui de posicionar o pagamento dessas contas. O Grêmio até março está muito bem resolvido, mas precisa entrar receita sob pena de ter alguma dificuldade de fluxo de caixa ali pelo mês de abril, início do mês de maio. É importante isso, o Grêmio não pode. O maior reforço em futebol, essa é uma insistência que a gente faz, sempre é o salário em dia. Não existe jogador melhor no futebol do que salário em dia. Sempre que tem algum problema, sempre tu vai olhar o financeiro e tu vai ver que as coisas começam por ali. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.